Queridos amigos, é sempre para mim uma alegria poder participar do programa ABC do Espiritismo, por essa emissora que eu tenho o maior respeito, das Casas André Luiz, que é a TV Mundo Mar. A nossa mais pura gratidão. Você sabe que esse programa é apresentado por Sérgio Velar e por André Luiz Querini Vilar. Hoje o nosso estudo será o Livro dos Espíritos. O André vai falar para nós qual é o capítulo, qual é o título. São 5 perguntas e estaremos estudando 2 perguntas num bloco e 3 perguntas no outro bloco. Queridos amigos, tenho a certeza que a nossa gratidão é enorme por estarmos juntos nesse momento. Tudo bem, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio. Que prazeroso. Mais um dia, depois de um ano sem ter a sua participação, podemos voltar a gravar juntos, podemos estar com o público da TV Mundo Maior, com o público da TV A Caminho da Luz e sentir o carinho. Tem pessoas aqui que nos acompanham há quase uma década, já tem 10 anos que nós estamos já com esse projeto. Então é uma alegria, é um prazer, uma década ininterrupta, semanalmente, não é brincadeira. É verdade. Depois de um ano, onde nós tivemos um Covid, que ficou várias sequelas, agora que nós estamos voltando. Então esses programas são programas que nós podemos dizer são ao vivo, não é a primeira vez que você está assistindo. Para nós, uma alegria muito grande estar na sua companhia. Como o nosso querido Sérgio disse, hoje nós vamos dar continuidade ao Livro dos Espíritos, livro 3º, capítulo 6º, Lei de Destruição. Dentro da Lei de Destruição, nós vamos falar de um assunto muito sério, item 5º, crueldade. Ainda vemos a crueldade nos lares, nos ambientes de trabalho, na sociedade de modo geral. Primeira questão, 752. Podemos ligar o sentimento de crueldade ao instinto de destruição? Resposta, é o próprio instinto de destruição no que ele tem de pior, porque se a destruição é às vezes necessária, a crueldade jamais o é. Ela é sempre a consequência de uma natureza má. É interessante nós notarmos instinto e inteligência. Quando nós somos criados na condição da primitividade ainda, nós somos mais instinto, temos mais a sensibilidade de animais e conforme nós vamos galgando processos evolutivos dentro da reencarnação, nós vamos atingindo a inteligência. O instinto nunca acaba. O professor Allan Kardec vem explicar para nós que nós vamos fazendo com que o instinto ele seja educado, aprimorado. O instinto passa a ter uma sensibilidade no espírito que já conseguiu uma evolução muito grande, ajudando assim a parte intelectual. Então, por que nós agimos muito mais pelo instinto? Porque nós ainda somos espíritos que estamos à busca da luz, somos espíritos imperfeitos, somos espíritos que, quando nós vemos diante de uma situação, nós já cometemos um crime, falamos coisa que não deveria. Tem muitas pessoas que dizem assim, eu não queria ter dito isso. Não, você queria sim, porque é o seu instinto, é ainda o que predomina o seu pensamento. Eu lembro uma frase de Jesus que cabe perfeitamente nesse contexto, quando Jesus vem dizer para nós, o que fala sua boca é o que está cheio o seu coração. Olha que interessante, André. E é importante dizermos que o instinto, ele aprimora, ele evangeliza, ele espiritualiza. Mas segundo os espíritos, neste próprio livro, nós não perderemos o instinto. Jesus tinha instinto, evidentemente purificado.
Chico Xavier possuía instinto. O meu instinto é muito diferente do instinto de Jesus. O meu ainda é um instinto animalizado. Ainda é um instinto em que eu vou olhar, em primeiro lugar, para mim. É um instinto ainda de destruição, é um instinto belicoso, é um instinto egoísta. Mas eu não chegarei o dia de perdê-lo. Eu vou sutilizá-lo. Mas o instinto ele é muito importante. Seja para o primitivo, que ainda utiliza para a sua sobrevivência, ou seja, para Jesus, que já passa a ter propriedades que desconhecemos. É verdade, por isso que nós dissemos que é muito interessante nós analisarmos que o mundo pelo qual nós vivemos, o nosso instinto ainda é primitivo, por isso que nós temos muitas ações geradas pelo instinto e não pela inteligência. Questão 753. Por que motivo a crueldade é o caráter dominante dos povos primitivos? Resposta. Entre os povos primitivos, como os chamas, a matéria sobrepuja o espírito. Eles se entregam aos instintos animais e, como não têm outras necessidades além das corpóreas, cuidam apenas da sua conservação pessoal. É isso que geralmente o torna cruéis. Além disso, os povos de desenvolvimento imperfeito estão sob o domínio de espíritos igualmente imperfeitos, que lhes são simpáticos, até que povos mais adiantados venham destruir ou arrefecer essa influência. Então Kardec pergunta, por que motivo a crueldade é o caráter dominante dos povos primitivos? Pela lei de afinidade. Se são primitivos, significa que estão no primeiro andar do desenvolvimento. Quando falamos primitivos, nós tendemos a imaginar o homem da caverna. Não. Primitivo é quem está iniciando a sua faixa evolutiva na intelectualidade. É o ser primário. Então esse ser em desenvolvimento, ele não vai ter ligação com seres angelicais. É a mesma coisa, um médium como nós, médiums comuns, queremos ser acompanhados por Emmanuel, que acompanhou Chico Xavier. Não há liga dele para conosco e de nós para com ele. Nós estamos iniciando, o Chico já era um médium para os moldes da Terra, um médium completo para a Terra. Para mundos mais adiantados, o Chico era um médium, será um médium rudimentar. Depende do mundo em que ele se encontra. Agora, voltando à tônica da nossa questão. Por que dentre os povos primitivos, por que até hoje nós encontramos ainda crueldade nesses povos menos adiantados? Pela visão que eles possuem, pela compreensão de mundo, pela condição social, pelos costumes que abraçaram. É igual a questão, por exemplo, da oferenda, a questão da oferta, do altar, de se sacrificar animais e homens, por exemplo. Conforme nós estamos aprimorando no ser intelectual, no ser moral, no ser espiritual, está caindo por terra. Porque para agradar a Deus eu não preciso dar um animal, eu não preciso matar um homem, e sim ter atitudes que agradam ao Criador. Então tudo está sob o processo da evolução, do aperfeiçoamento, da corrigenda, da espiritualização. Nós somos o que somos hoje, fruto de milênios de esforço e de dedicação. Então, quando nós falamos de espírito primata, nós estamos falando de reencarnações primárias, ou seja, as primeiras reencarnações onde nós ainda não temos aquela visão que nós chamamos de uma visão espiritual. A nossa visão é puramente material. É por isso que na época onde
se faz a primitividade, há somente as guerras, a luta pelo poder. Quantos milhões de espíritos, bilhões, estão reencarnados hoje com esse mesmo propósito? Lutar apenas para defender os seus interesses. Lógico, desenvolver um pouco da inteligência, mas ainda não desenvolveram essa questão que se apresenta de maneira muito árdua, de maneira muito efetiva, que é o instinto. São ainda espíritos que não estão libertos da questão da matéria, não conseguem enxergar a grandeza das questões espirituais. Conforme nós vamos crescendo no âmbito espiritual, nós vamos fazendo com que o nosso instinto também vai se aprimorando, como André Luiz esclareceu há pouco para todos nós. Nós vamos deixar as 3 próximas questões para após o intervalo. E eu relembro também essa questão, essa linha de raciocínio que o meu pai nos trouxe, que quando nós estamos ainda na primitividade do ser, a questão da crueldade é tão natural que mata-se um homem com o mesmo desprezo que nós matamos uma barata. Para nós, às vezes, temos, não gosto da barata, eu vou ali piso nela. Para o ser cruel, tem a mesma insignificância de quando nós matamos uma barata. Conforme ele vai reencarnando, desencarnando, conforme ele vai permitindo que o sentimento brote em seu ser, a vida humana para ele vai tendo novas cores. É uma evolução. Um dia nós também vimos a vida dessa forma. Um dia também nós não dávamos o valor para nós e para o próximo como damos hoje. É uma evolução. É aquela história do Chico com as formigas, não é? O Valdo queria matar as formigas, porque as formigas estavam acabando com as roseiras, com as flores. E o Chico ficou muito preocupado, porque o Valdo havia saído para comprar o remédio. O Chico foi até o quintal, se agachou e disse assim para as formigas: se vocês querem sobreviver, vocês saiam daqui agora, porque o Valdo foi buscar remédio e vai matar todas vocês. E ali então passou-se um tempo, o Valdo chegou com o remédio e o Valdo achou estranho que quando ele foi no quintal ele não viu nenhuma formiga, não é? É o instinto animalesco falando, dentro desses aspectos animais, mas um instinto sublimado. Então nós vemos o quanto esses espíritos têm uma ascensão até sobre os animais. Queridos amigos, nós vamos encerrando agora o primeiro bloco do programa ABC do Espiritismo, pela nossa TV Mundo Maior. Confesso a minha alegria de estar com todos vocês nesse retorno aos programas pela TV Mundo Maior. Nós vamos então para um pequeno intervalo e já retornaremos. Queridos amigos, que alegria, já retornamos, programa ABC do Espiritismo, TV Mundo Maior. Esse programa que você sabe que é apresentado por Sérgio Vilar e por André Luiz Querini Vilar. Hoje estamos estudando, você que está ligando a sua TV agora, você que está entrando no seu celular agora, nós estamos estudando o Livro dos Espíritos. Nós estamos estudando um bloco de perguntas, que são 5 perguntas, e agora nós estaremos estudando as 3 últimas perguntas, porque no primeiro bloco estudamos as 2 primeiras, e o André vai falar para todos nós qual é o item que nós estamos estudando. Estamos estudando a crueldade. Questão 754. A crueldade não decorre da falta de senso moral? Resposta. Lembrando que esta pergunta é acompanhada de um comentário de Kardec. Resposta. Dize que o senso moral não está desenvolvido, mas não é que está ausente, porque ele existe, em princípio, em todos os homens. É esse senso moral que o transforma mais tarde em seres bons e humanos. Ele existe no selvagem, como o princípio do aroma, no botão de uma flor que ainda não se abriu.
e um comentário de Kardec. Todas as faculdades existem no homem em estado rudimentar ou latente e se desenvolvem segundo as circunstâncias mais ou menos favoráveis. O desenvolvimento excessivo de umas impede ou neutraliza o de outras. A superexcitação dos instintos materiais asfixia, por assim dizer, o senso moral, como o desenvolvimento deste arrefece, pouco a pouco, as faculdades puramente animais. Então aqui Kardec faz uma questão muito preciosa. A crueldade não decorre da falta de senso moral? A espiritualidade diz a Kardec, o senso moral, ele tem, quando primitivo, em estado rudimentar, mas está ali. Ele não sabe que ainda existe dentro de si, mas está presente. Todas as faculdades do homem angelical nós possuímos dentro de nós, cabendo desenvolvermos com o depassar do tempo. Então o primitivo, ele tem o instinto, ele tem o senso moral, ele tem as suas faculdades. Conforme ele desenvolve, conforme ele aprimora, conforme ele cresce como espírito, vai se tornando mais latente e ele vai purificando, ele vai sutilizando, ele vai crescendo moralmente falando. Aquele instinto, ele purifica. Aquele senso moral se torna latente em suas decisões e em suas ações. Então isso é importante de nós vermos. Penúltima questão de hoje, 755. Como se explica que nas civilizações mais adiantadas existam criaturas às vezes tão cruéis como selvagens? Resposta: da mesma maneira que numa árvore carregada de bons frutos existem os temporãos. Elas são, se quiseres, selvagens que só têm da civilização a aparência, os lobos extraviados em meios de cordeiros, os espíritos de uma ordem inferior, muito atrasados, podem encarnar-se entre homens adiantados, com a esperança de também se adiantarem, mas, se a prova for muito pesada, a natureza primitiva reage. É interessante nós notarmos que nós tivemos aí duas experiências no mundo muito interessante. Dois espíritos que se chamam canibais, e nós sabemos que o canibalismo foi um dos berços do planeta Terra, um dos momentos das ações dos espíritos encarnados naquela altura, em reencarnações primárias. E é interessante que esses dois, cada um tinha um gosto. Um, por exemplo, tinha uma ascendência de matar as pessoas porque ele queria e gostava de comer parte do cérebro. Então ele arrancava parte do cérebro para comer. E o outro gostava da parte do fígado, do intestino, da parte ali que pega o estômago, não é? Então nós, ao ver essa resposta do professor, a pergunta do professor Allan Kardec e a resposta do plano espiritual, nós percebemos dois aspectos muito interessantes, não é? Deus permite que esses espíritos reencarnem, logicamente para que eles possam avançar dentro de um aspecto de acompanhar as mudanças morais que uma sociedade está vivenciando, mas a segunda também é para que nós possamos perceber que cada espírito se encontra numa faixa evolutiva diferente um do outro. Isso é outro ponto muito interessante que nós não podemos esquecer, porque a doutrina espírita, ela vem trazer na questão número 100 desse mesmo livro, a partir da questão número 100, a escala espírita. E ali nós vamos ver o professor Allan Kardec entabular uma escala pela qual os espíritos vão definindo, pelas respostas,
para todos nós, aonde que está as categorias dos espíritos, desde aquele primitivo até aquele que já chegou à condição de um espírito chamado angelical para os padrões do planeta Terra. Isso é muito importante. E o Chico Xavier tinha o hábito de dizer que se queremos conhecer uma pessoa, deveríamos dar poder a esta pessoa. Tem muitos que reencarnam, já atingiram um grau de intelectualidade, um senso de sociedade, mas quando reencarnam, passam pelo véu do esquecimento e às vezes têm contato com o poder, podem esquecer os assuntos, os compromissos assumidos. Quando reencarna-se, ninguém sabe como será aquela reencarnação. Quando nós vemos atrás de um caminhão que Deus sabe do futuro, não é uma frase verdadeira, porque eu posso mudar o meu futuro nesse exato momento, com as escolhas que eu faço. Está em minhas mãos. Então, por que vemos às vezes atitudes tão distoantes no campo da crueldade, da falta de civilidade? Ainda pelo homem negativo, pelo homem velho, pelos costumes bárbaros que trazemos em nós, que ainda estão presentes em nossas atitudes. Interessante, né? Uma outra frase também, que eu acho assim ridícula, que está escrito em caminhão. O futuro a Deus pertence. Não. O futuro pertence a cada um de nós, porque Deus criou leis perfeitas que permite que cada um de nós cheguemos ao nosso objetivo, que é a angelitude, pelo nosso esforço, pela nossa dedicação. Não é Deus que estipula o nosso futuro, somos cada um de nós pelo nosso trabalho de reforma íntima. E a última questão de hoje, 756. A sociedade dos homens de bem será um dia expurgada dos malfeitores? Resposta: a humanidade progride. Esses homens dominados pelo instinto do mal, que se encontram deslocados entre os homens de bem, desaparecerão pouco a pouco, como o mau grão é separado do bom quando joeirado, mas renascerão em outro invólucro. Então, com mais experiência, compreenderão melhor o bem e o mal. Tens um exemplo nas plantas e nos animais, que o homem aprendeu como aperfeiçoar, desenvolvendo-lhe qualidades novas. Pois bem, é só depois de muitas gerações que o aperfeiçoamento se torna completo. Essa é a imagem das diversas existências do homem. Ó, que fantástico! Um dia a sociedade não será mais marcada pelos malfeitores. E os malfeitores, a sua maioria, se tornarão benfeitores no amanhã. Nós estamos aqui para progredir. Agora, aqueles que permanecer na maldade, na perversidade, esses a terra não comportará mais a eles. Muitos já estão sendo convidados a outras moradas da casa do Pai. Interessante, em 1935, Francisco Cândido Xavier recebe um livro que se chama Cartas de uma Morta. Um livro que foi escrito pela sua mãe, pelas mãos de Chico Xavier, pela sua mãe, Maria João de Deus. Na questão 107, Maria João de Deus fala de um planeta novo, um planeta gerido por 3 sóis. E ali é muito interessante que ela descreve que é um planeta que foi alinhado e que os cientistas com o tempo iriam enxergar um planeta criado por Deus para receber os terráqueos que não atingirem uma média evolutiva. E é interessante que a Federação não quis publicar esse livro, achando ser um livro de ficção. Quem publicou foi a LAC, que o Roberto, que é um amigo pessoal de Chico Xavier, e foi durante muitos anos. E interessante que 2005, 70 anos se passaram e 2 cientistas, astrônomos, descobrem
através dos equipamentos mais modernos, esse planeta, e exatamente ele expõe em cima dessa descoberta o título Um Planeta Gerido por 3 Sóis. Então nós vemos a faculdade mediúnica do Chico, a excelência, aquele jovem, 1935, 25 anos de idade, já fundara o Centro Espírita Luiz Gonzaga, enfrentando todas as barreiras mediante a incredulidade da época e dando testemunho da autenticidade e da grandiosidade da sua mediunidade. Queridos amigos, eu confesso a minha alegria, estou hoje muito emocionado de poder estar gravando esses programas durante essa semana com o nosso querido André Luiz, depois de mais de um ano que eu fiquei afastado das câmeras por conta do Covid. Eu queria agradecer a Deus, em primeiro lugar, a nosso Senhor Jesus Cristo pela oportunidade de estar aqui com o André Luiz, retornando nesse trabalho. Nós vamos despedindo, agradecendo a todos os telespectadores da TV Mundo Maior, com o programa ABC do Espiritismo. Um beijo grandioso a todos e gratidão pelas preces que foi direcionado para mim. Até o próximo programa. Muita paz, muita harmonia a todos, uma semana de muito trabalho na seara do bem e uma boa semana e até a próxima semana.